E aí, meus amores, bom dia. Bora lá conversar um pouquinho. Vamos aí, 7-7. Falando sobre zona de conforto, sobre nossos padrões, nossas repetições, nossos pais, nossas brigas internas. É bastante coisa, né, gente? Tô recebendo muitas e muitas coisas de vocês e eu tô ficando bem feliz com isso. Por quê? Porque é isso mesmo, tá? A gente realmente entra numa grande confusão interna, mental. Bom dia, Angel. Pra daí a gente conseguir entender tudo o que acontece. Né? Tem pessoas me falando assim, Eva, tô tentando sair dessa minha zona de conforto, tô tentando fazer algumas coisas diferentes, mas é tão difícil, é tão pesado. E realmente, é mesmo. É bem difícil, é bem pesado. E eu vou dizer por que que é difícil e por que que é pesado. Porque é tão mais fácil a gente fazer o que a gente conhece, né? É tão mais fácil ficar fazendo as coisas, repetindo as coisas do mesmo jeito. É bem mais fácil. Claro que é. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou colocar aqui o que a gente vai falar hoje. Pra gente começar. Quero falar um pouquinho sobre os antepassados com vocês, né? E sobre essa dificuldade que a gente tem, na verdade, de entender que sim, eles existem. Sim, existiram muitos e muitos antes de mim. Sim, é necessário que eles existam. Por quê? Porque eu não existo aqui, eu não estou aqui se eles não existiram eles antes de mim. Então, é muito difícil, na verdade, eu conversar com uma pessoa e eu perguntar assim, você sabe o nome dos teus avós, dos teus bisavós? Ninguém sabe. É muito raro alguém que lembra ou que sabe ou que já perguntou. Eu nunca perguntei para minha mãe ou para meu pai, nunca soube. Pois é. Qual a importância disso, gente? É muito importante. É importante a gente saber nossa origem. Eu só sei por que eu estou nessa zona de conforto se eu sei a nossa origem, a minha origem. Se eu sei de onde eu tô vindo. Quem é que tá me trazendo a estar aqui? Da onde vem todas essas informações que eu tenho e que eu tô só replicando. Ontem a gente falou sobre origem, né? Sobre essa coisa muita gente veio de fora. Os nossos antepassados, eles vieram de lugares que a gente às vezes não tem nem ideia. É ou não é? É da Europa. Tá, mas para chegar na Europa, eles estavam em outros lugares. Vocês sabiam disso? Fugidos, refugiados, quase que expulsos. Antepassados que eu digo gerações e gerações e gerações passadas. Então, de repente, eu tenho e eu carrego comigo alguns comportamentos que, na verdade, são de antepassados meus lá de trás. E eu não tenho nem ideia disso. Não é interessante? É muito legal. Justamente porque eu preciso identificar todas essas pessoas. Todos têm que pertencer a essa família. E nem sempre a gente consegue fazer com que pertençam, sabia? Nem sempre eles pertencem. A gente fala do italiano, a gente fala, né, do português, mas a gente não fala, sei lá, do africano. Será que você tem descendente africano aí? Eu acho que sim. Pode ser que sim, né? Será que você tem descendência de índio aí? Eu acredito que sim. É provável que sim. Porque essas pessoas que vieram para o Brasil, elas se juntaram e se uniram a muitos outros que estavam aqui já. Os índios estavam aqui, né? Então, quando a gente começa a perceber que nós, na verdade, nossos comportamentos não são só de um núcleo ali
papai, mamãe, os avós, talvez, os tios, os primos, né? Que é muito mais do que isso. Aí a gente muda. Sabe por quê? Então, o que acontece com a zona de conforto, gente? Eva, eu vou sair da minha zona de conforto e eu não quero mais voltar para isso. Você pode voltar a hora que você quiser. É cômodo para você, de repente, passar um final de semana inteiro legal, deitado, assistindo televisão, assistindo uma série e não fazer nada lá fora, mesmo tendo um sol gigante. É bom para você isso? Ah, mas é uma zona de conforto, né, Eva? Porque eu precisava fazer uma coisa de... Não. Olhem só. Ontem muitas perguntas foram me feitas a respeito disso. Eu trago todo um comportamento de antepassados? Trago. Eu estou numa zona de conforto porque isso que eles fizeram é, né, conhecido a mim, vem para mim como conhecimento e aí eu consigo, né, manter isso? Sim. Então, ótimo. Só que a única coisa que eu preciso é sair dessa zona para conhecer o novo. Quem não vive outras coisas, não vive. Quem não experimenta o medo, não vive. Quem não busca coisas diferentes, não vive. Se nós continuamos na mesma coisa que os nossos antepassados, nós não vivemos. Nós não experimentamos coisas diferentes, nós não vemos coisas diferentes. E é justamente aí é que está o grande segredo. É eu ir, fazer, e aí eu posso voltar a hora que eu quiser, sair, voltar, retornar. Olha que coisa legal. Eu até fiz aqui, eu gosto de fazer, né? Eu gosto de anotar. Eu anotei algumas dicas para vocês, tá bom? Para que você possa sair dessa zona, buscar o novo, e quando você quiser voltar, você volta. E tranquilamente você consegue. Por quê? Porque eu preciso entender os meus antepassados, preciso estar na ligação com eles, mas não necessariamente fazer o que eles faziam. É interessante isso, porque a gente mistura um pouco, né? Nós misturamos um pouco do que... Não, Eva, mas você não fala que eu preciso honrar. Entendeu? Eu preciso honrar os meus pais, honrar a minha família, honrar tudo o que aconteceu. Tá, eu preciso, com certeza. Mas não necessariamente ficar nisso. Ou então, se eu quero ficar nisso, tem que ser confortável para mim. Eu ensino sempre para os meus alunos a forma... A aluna hoje tá terrível. Ela acordou, gente, terrível. Luna, fica quieta. Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso primeiro entender o que se passa comigo. Como que é para você as situações os hábitos que você tem, as coisas que você tem diariamente? Primeiro você tem que fazer uma avaliação, porque nós vivemos num automático, gente. Nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas, sabia? E é justamente por isso é que a gente não consegue sair às vezes, porque nós nem sabemos o que nós fazemos. Não é verdade? Então, eu dei a dica de anotar tudo que você percebe que você está fazendo, porque o anotar, eu anoto muita coisa, eu tenho muitos cadernos. Anotar faz com que você materialize aquilo, você observe aquilo, você pare para olhar, para observar. Então, observar o que você faz repetido dos teus antepassados, principalmente do papai e da mamãe, né? Mas aí tem de repente, você é igualzinha a tua avó. Às vezes tem, não tem? Que a pessoa fala, nossa, você parece muito a tua avó. Tua avó fazia bem assim. Então, anota. Anota essas situações que você percebe, que você repete dos teus antepassados, que você continua fazendo. Anota. Por quê? Para você se conhecer. Como é que você se conhece se você não sabe como você faz? Você só faz automaticamente, né? Então, quando eu tenho esse discernimento de, tá, então agora eu tô entendendo como é que eu faço, como é que a coisa procede, então agora eu posso mudar. Eu só consigo mudar algo quando eu percebo que esse algo, de alguma forma, me incomoda. Se não me incomodar, eu não preciso mudar.
E não precisa mesmo. Eu conheço pessoas da minha própria família que desde que eu nasci, né, desde que eu lembro que eu existo, as pessoas fazem a mesma coisa. Mas pensa na mesma coisa? A mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Aquela coisa do acordar, tomar um chimarrão, ficar batendo papo, escutar uma música, tem o dia certo para ir na loja, tem o dia certo para ir na igreja, tem não sei o quê. Gente, isso há 40 anos. Não é alguns anos, 40. A mudança, saída dessa zona de conforto e fazer outra coisa, é muito difícil. Causa um medo, um pavor, uma ansiedade, um terror, na verdade, nessas pessoas. Entenderam? Eu venho de uma cidade do interior, né? E as cidades do interior, elas são muito assim. Elas são muito rotinas, não é? Tem uma rotininha certinha. Então, se você vai e muda tudo isso, nossa! E eu vou dizer pra vocês que por eu ter vindo de uma cidade do interior, eu vim também justamente com essa fixação, assim. Não, eu não posso mudar muito. Calma, deixa eu ir devagar. Né? Então eu tenho que fazer as coisas bem organizadas. E assim, se saía um pouco da minha rotina, eu pirava. Nossa, e agora? Vocês entendem? Então a gente tem muito disso. Principalmente cidades menores, se vocês moram em cidades menores, vocês sabem o que eu tô dizendo. A gente precisa estar numa caixinha certinha, porque todo mundo está. Se eu não estiver, eu sou maluca? Né? Hoje a minha vida é uma loucura. Por quê? Porque eu tenho agenda. Mas tem dias que a minha agenda tá mais leve, tem dias que ela tá mais louca, tem dias que eu atropelo tudo, tem dias que eu preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tem dias que não dá tempo, tem dias que eu tava cheia de coisa e de repente diminuiu. Então eu tô sempre nessa gangorra, né? Sempre nesse sobe e desce. E é fácil isso? Claro que não, gente. É lógico que não. É muito mais fácil as coisas organizadas, ordenadas. Muito mais fácil. É ou não é? Se as coisas estão ordenadas, você sabe o que vai acontecer. E aí é que tá. Por que nós nos ligamos tanto aos nossos antepassados e por que nós repetimos exatamente o que eles faziam? Me perguntaram esses dias, por que a gente faz isso? Então, justamente porque isso é mais fácil. Isso é conhecido. Isso não vai me causar ansiedade, medo, estresse. É ou não é? Não. Isso é fácil para mim. Isso é muito fácil para mim, né? Manter isso para mim é uma coisa tranquila, porque eu sei o que eu tô fazendo. Mas e mudar isso? E você iniciar um novo projeto? E você fazer um novo desafio com você mesmo? Como é que é pra você? Você já parou pra pensar? Porque às vezes também a gente inicia alguma coisa sem pensar. Simplesmente inicia por fazer, né? Sem se importar. E aí eu vou contar um segredo pra vocês. Adoro contar segredos. Existem muitos antepassados que iniciaram projetos novos e que não conseguiram. E de repente esse meu medo de iniciar algo novo, de me desafiar, vem justamente dessas pessoas, sabia? Das pessoas que não conseguiram, que não foram, que não tiveram êxito. E aí o que eu faço, Eva? E aí eu tento de novo. E aí eu tento outra coisa. Thomas Edison errou 300.000 vezes antes de acertar a lâmpada. Vocês sabiam disso? Então, como que é que eu quero acertar de primeiras coisas? Fazer isso e dar certo? Às vezes não dá. Eu tenho projetos meus que eu tentei, às vezes... Eu sou meio teimosa, né? Então eu tentei, às vezes, várias vezes e não deu certo. E aí chegou uma hora que eu disse, não, melhor não fazer mais isso. Realmente não é pra fazer, então tá bom. Mas eu gostaria muito de fazer. E não dá. O que a gente faz? A gente deixa. Vocês entendem?
Mas assim, você não pode sair frustrada disso que não deu certo na tua vida. Porque aí você se liga nas informações desses antepassados que se frustraram com isso também, né? De repente eu tô fazendo um projeto, eu tô super animada, tô super feliz. Ai, Eva, nossa, eu tava feliz porque ia dar certo, porque... E não deu, e agora? Parta pra outra, ué. Ou então, reveja esse projeto, vê aonde que tá a falha. Porque pode ter falhas, não pode? Pode. Gente, a gente precisa tentar milhões de vezes antes de desistir. E quando desistir, quando dizer não, realmente isso não vai dar certo, você ter certeza que você deu o teu melhor para aquilo e que aquilo só não deu certo porque realmente você não é para fazer aquilo, né? Mas que você tentou. Se nós nos ligarmos aos nossos antepassados nessas dores, é incrível, mas o que a gente quer daí? A gente quer, na verdade, provar que conseguimos, né? Provar que dá certo. Eu falei esses dias que eu tô com um projeto novo para 2021, de algumas mudanças, e quando minha terapeuta perguntou assim para mim, tá, mas o que te faz não ir, não fazer? Ela disse, o medo que as pessoas digam que você falhou? Eu disse, não. Eu já saí desse patamar, graças a Deus, né? Raramente, às vezes acontece, mas raramente acontece. Eu dizer, eles podem dizer. Não, raramente. Hoje eu já tô assim, não. Eu posso dizer que eu falhei, né? Eu posso ver que não deu certo, que eu tentei e não consegui. E isso, gente, vem dos nossos antepassados, das falhas e das dificuldades que eles tiveram lá atrás. Porque foi difícil. Você acha que foi fácil? Eu sempre digo que a gente está no céu. Quando eu escuto histórias, quando eu vejo filmes, né, reais, porque eu gosto de ver esses filmes que são reais, que eles trazem a história real, eu vejo, meu Deus, como foi sofrida a vida dos nossos antepassados. Né, as fugas que eles precisaram ter, as dificuldades, os não poder acompanhar de repente a vida dos filhos, os filhos muito cedo ter que ir, ter que, né, fazer alguma coisa porque não dava. Eu atendi uma pessoa que a mãe com 7 anos teve que ir para casa de pessoas para trabalhar porque os pais não conseguiam sustentar tantos filhos. Então eles faziam o quê? Eles davam as meninas, né, para as pessoas criarem, mas eram empregadas domésticas deles, né? Então tem essa dor do não poder ficar com a mãe. 7 anos, é criança. Hoje, meninas de 7 anos não lavam uma louça. Não é? Então, vejam que a dor que tinha era muito grande, né? Era muito, muito forte neles tudo isso. Então, como que eu posso olhar para tudo isso e não me envolver? Deixar com eles o que é deles. É mais ou menos isso. É realmente respeitando a história de cada um. E respeitando a tua história. Comece a olhar para você. É um grande desafio, gente. É um grande desafio. Você olhar para você. Você prestar atenção nas tuas zonas de conforto, nos teus hábitos, nas tuas manias. Porque a primeira coisa que a gente fala, a gente diz assim, eu tenho essa mania, eu não consigo largar. E pronto, deixa ela aqui. Será que não consegue mesmo? Será que de repente eu não consigo fazer diferente? Será que eu não consigo sair dessa minha zona de conforto e ir para algum lugar e voltar de novo para ela? Eu consigo. Eu tenho certeza que você consegue. Eu quero te desafiar hoje a uma coisa. Se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer. Vou te desafiar a uma coisa hoje bem forte. Eu quero que você faça uma lista de 10 lugares que você gostaria muito de conhecer e que você não vai. Pode ser até na tua cidade. Nunca fui. Nossa, vou lá. Eu não conhecia o Museu do Olho aqui em Curitiba. Imagina, 20 anos morando aqui, né? E aí esses dias eu fui lá. Fiquei encantada.
encantada. Falei, gente, como é que eu nunca tinha vindo aqui? Então, são lugares que você... Sabe quando o tempo passa? A gente diz que o tempo tá passando muito rápido. Tá passando mesmo, gente. Tá mesmo, né? E de repente eu não me dou conta que eu posso fazer coisas diferentes, né? Eu posso, de repente, no final de semana que eu tenho livre, ir num parque que eu não conheço, ir numa cachoeira que eu não conheço, fazer algo que eu não conheço, que eu não sei. Então eu tô desafiando você, na tua cidade. Eu quero que você faça uma lista de 10 lugares que você nunca foi. Porque tem. Eu acredito totalmente. Mesmo que você more na tua cidade, às vezes, há muitos anos, às vezes você não foi ainda. Alguma coisa que inaugurou e que você foi deixando, e lá faz 5 anos que está inaugurado e você não foi. Faça. Isso são pequenos movimentos que nós vamos fazendo, olha só, para ir mudando dentro da gente a forma de olhar para as mesmas coisas. Para que olha que interessante, quando eu me desafio a fazer algo que eu nunca fiz, a minha mente, ela processa uma coisa muito interessante, que é, viu como você consegue? A minha mente, ela me manda esse comando dizendo, aí ó, você conseguiu. E se você conseguiu isso, você consegue outra coisa. Vamos lá? Aí você vai fazer outra coisa. Eu lembro a minha primeira tatuagem, né? A primeira tatuagem a gente nunca esquece, porque ela vem com um monte de outras. Eu fiquei muitos anos sem fazer para depois fazer de novo. Mas assim, eu me desafiei. Falei, não. Eu lembro que a gente estava na praia com as crianças, eles eram crianças ainda, eu e meu ex-marido. E aí eu disse, eu vou chegar em Curitiba e vou fazer uma tatuagem. Ninguém tinha tatuagem. Então não dá, você vai nada. Vou. Todos eles adolescentes. Ah, se você fizer, a gente pode? Podem. E aí eu cheguei e fiz. E daí todo mundo foi fazendo, né? Pequenas tatuagens. Hoje todo mundo tem tatuagem. Os meus filhos, os filhos dele e tal. Mas vocês entendem? São pequenos desafios. É devagarinho que você vai mudando a tua vida. Você não consegue fazer, eu sempre falo, você não consegue dormir, né, e deitar. Por exemplo, ontem a gente teve uma live forte, gente, tá gravada aí, por favor, assistam, porque foi muito linda. Deitar, entendendo mentalmente de que realmente você precisa de uma mudança e acordar no outro dia mudada. Não consegue. Vocês acreditam que não consegue? Não consegue. E por quê? Porque a gente precisa tempo. Nossa mente precisa de tempo. Nós precisamos, assim, aos pouquinhos, trazer para a nossa vida hábitos diferentes. Aos pouquinhos mudar. Aos pouquinhos fazer novos desafios. Aí a gente consegue. É assim. Hoje é quinta. Hoje aqui em Curitiba, gente, tá frio pra caramba. Parece julho. Início de julho, onde tá muito gelado e chovendo. Nossa, não sei como é que tá aí, mas aqui tá triste. Mas a gente vai tá aí o dia todo. Nos stories, bastante matéria, bastante material, bastante coisa. Se quer me perguntar alguma coisa, você fica meio assim de me perguntar, pergunta nos stories, não aparece o teu nome. Ninguém vai saber quem foi que perguntou, né? Tem pessoas que me perguntam no direct, pergunta nos stories. Por quê? Porque lá você compartilha com muitas pessoas a mesma pergunta. A mesma resposta que eu vou dar, de repente, para você serve para um monte de gente, né? Porque são muitas pessoas, são milhares de pessoas que veem meus stories. Então, é importante você compartilhar com outras pessoas. Deixa lá teu recadinho, deixa lá a tua pergunta, deixa lá a tua questão, teu questionamento, e a gente vai estar batendo papo o dia todinho hoje. Com certeza. Amanhã, 7h07, eu tô aqui de novo. A gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que a gente falou durante a semana, tá? E eu quero que você me pergunte. Quero que você me mande perguntas. O que você quer que eu fale aqui sobre tudo isso? Sobre antepassados, sobre esses comportamentos repetitivos, sobre a zona de conforto, os nossos hábitos. Manda pra mim, que eu vou estar aqui à disposição para conversar com você e para falar. Tem muita gente que vê esse vídeo depois, muita gente. Gratidão por vocês entrarem, né, e acessarem os vídeos. Mesma coisa, me deixem os seus recados aí, tá bom? Que eu vou precisar muito
de vocês para continuar esse trabalho e para estar falando com vocês o que vocês realmente estão precisando, tá bom? Beijo gigante aí no coração. Uma linda quinta.